Olho o tempo, olho a vida, sentimentos vêm e vão, entre livros e palavras, procuro por sabedoria, mas parece que na busca eu me perco por tentar e descubro que sozinho não há como encontrar o teu lugar. Hoje eu quebro meu silêncio pra te ouvir. Hoje eu sou teu. Hoje preciso amar e ser amado. Hoje eu vou viver. Hoje eu vou viver. Nos meus passos, nos meus atos, tento ser o que não sou. É tão difícil ser exposto, mas da verdade eu preciso. Hoje eu quebro meu silêncio pra te ouvir. Hoje eu sou teu. Hoje preciso amar e ser amado. Hoje eu vou viver. Hoje eu vou viver. Descobri que existe graça para todo que aceitar. Tudo agora faz sentido. Suspiro por eternidade. Hoje eu quebro meu silêncio pra te ouvir. Hoje eu sou teu. Hoje preciso amar e ser amado. Hoje eu quebro meu silêncio pra te ouvir. Hoje eu sou teu. Hoje preciso amar e ser amado. Hoje eu vou viver. Hoje eu vou viver. Amém. Boa noite. Boa noite você que nos assiste também pela internet. Que Deus possa estar abençoando a sua vida
e que a palavra de Deus possa falar ao seu coração. Vamos abrir a Bíblia? Convido você a abrir em Marcos capítulo 14. E enquanto a gente vai encontrando, vamos lembrar o que a gente estudou ontem, tá bom? Ontem nós conversamos um pouquinho a respeito do filme que a gente assistiu no domingo, no sábado, né? E se você está assistindo pela internet e não assistiu o filme, ou se você está aqui presente, né, não teve oportunidade, ele já está disponível no canal Feliz Set Play. Digita lá no Google e você vai conseguir encontrar. Digita Libertos, filme Libertos, você vai encontrar esse filme. Também você pode achar no YouTube, só que eu não sei se já está disponível. Era para estar já, então já está disponível? Então você pode assistir, e se você gostou e assistiu, gostou muito, também quiser partilhar para outras pessoas, aproveita lá no canal do YouTube, manda para outras pessoas se inteirarem a respeito da verdadeira história da Páscoa. Porque a Páscoa não é sobre chocolate, a Páscoa não é sobre coelhinho, a Páscoa é sobre o sacrifício que Jesus fez por nós. E quando a gente viu o filme, uma coisa ficou bem clara na nossa mente: Jesus injustamente morreu por nós. Assim como o personagem do filme, né? A gente que assistiu lembra mais ou menos, o personagem do filme, ele se sacrificou para que as mulheres fossem libertas, que elas fossem soltas. E a gente comentou ontem sobre algumas frases marcantes do filme, e a gente conversou a respeito de cativeiro. Existem algumas pessoas que passaram pelo trauma de serem sequestradas. E ficar refém dentro de um cativeiro é uma coisa terrível. Só que a gente chegou à conclusão que todo mundo está num cativeiro. Todos nós passamos por algum cativeiro. E Jesus, quando veio a essa terra, ele falou que ele veio para libertar todo mundo. Veio para libertar a gente do cativeiro físico, cativeiro social, cativeiro emocional, cativeiro espiritual. E nós vamos receber essa liberdade aos poucos. Alguns são curados, graças ao poder e o nome de Jesus. Isso é uma libertação que Deus dá aqui. Alguns não são curados, como eu já mencionei aqui em uma ocasião a respeito da minha avó. A minha avó teve um câncer na cabeça. Em 6 meses ela veio a falecer. E nós acreditamos que a libertação que ela vai receber vai ser quando Jesus voltar. Ela não recebeu aqui, em vida, a cura, a libertação desse cativeiro físico. Mas ela vai receber um dia, porque ela foi fiel a Jesus e Ele vai dar a salvação eterna a ela. Amém? Então, às vezes a gente recebe a libertação aqui, às vezes a gente vai receber essa libertação apenas no céu. Mas quando a gente aceita Jesus, a gente já começa a receber o reino dEle, a glória dEle já começa a transformar a nossa vida. Hábitos são mudados, vitórias são alcançadas. Tem gente que não conseguia deixar de jeito nenhum o vício do cigarro, da bebida, e quando aceita Jesus no coração, começa a receber uma força e começa a vencer. Por isso nós acreditamos que Jesus veio libertar do cativeiro todos nós. E hoje, o nosso título, a nossa conversa vai ser em cima de libertação da culpa. Libertos da culpa. E o personagem principal que a gente vai estudar é Judas. Marcos capítulo 14, verso 43, fala a respeito de um momento em que Jesus é preso e Judas está aqui presente. Vamos ler? Verso 43, na minha versão, que é internacional, uma versão internacional, diz assim: enquanto ele ainda falava, apareceu Judas, um dos 12. Com ele estava uma multidão armada de espadas e varas, enviada pelos chefes dos sacerdotes, mestres da lei e líderes religiosos. O traidor havia combinado um sinal com eles: aquele a quem eu saudar com um beijo é ele. Prendam-no e levem-no em segurança. Dirigindo-se imediatamente a Jesus, Judas disse: mestre, e o beijou. Os homens agarraram Jesus e o prenderam. Então um dos que estavam por perto puxou a espada,
feriu o servo do sumo sacerdote, decepando-lhe a orelha. E disse Jesus: estou eu chefiando alguma rebelião para que vocês venham me prender com espadas e varas? Todos os dias eu estive com vocês, ensinando no templo, e vocês não me prenderam? Mas as Escrituras precisam ser cumpridas. Então, todos o abandonaram e fugiram. Essa é a história de Judas. Judas Iscariotes. Ele foi o responsável por trair Jesus, por entregar Jesus. E esse trecho marca o momento dessa entrega. Ele se sentiu tão culpado depois dessa situação, que diz a história que ele foi até um campo e ele se enforcou. Eu tenho certeza que você já sentiu um pouquinho de culpa. Todos nós já sentimos alguma vez na vida, pelo menos um pouquinho de culpa. Isso é normal, faz parte da vida do ser humano, se sentir culpado. Ou você fez uma besteira com a mulher, fez uma besteira com o marido, fez uma besteira com o filho, ou você magoou alguém, e você percebe que você vacilou, e você é culpado. A culpa tem um pouquinho de utilidade. Um pouco de culpa é bom, é útil. O sentimento de culpa leva a gente a avaliar a nossa situação, mudar de vida, mudar nossa conduta. Então, a culpa em si não é completamente ruim. O problema é quando ela é exagerada. O sentimento de culpa exagerado pode contribuir para a depressão. Pode fazer com que você se sinta menos do que todos os outros. E, em realidade, todos nós somos iguais. Diante de Deus, pecados, pecadinhos, pecadões, são todos pecados. E Deus espera que todos precisemos da sua graça. Então, a culpa exagerada faz mal. Agora, um pouquinho de culpa é importante. E a gente precisa aprender a lidar com a culpa. E a história desse homem que a gente acabou de ler foi assolada por um sentimento de culpa tão forte que ele não soube lidar com a culpa. Ele não soube resolver isso de maneira positiva. Judas não soube pegar a culpa e transformar essa culpa numa atitude positiva. Ele pegou essa culpa e ele acabou transformando isso numa tragédia. Quem era Judas? Judas era um dos apóstolos mais promissor. Judas estava incluído entre o grupo dos 12. Provavelmente não foi Jesus quem o chamou. Ele, em algum momento, viu a turma se juntando em volta de Jesus e ele pediu para seguir a Jesus. Ninguém tinha nada contra Judas, porque Judas era uma pessoa gente boa. O nome dele, Judas, significa louvor. Por que a gente vai negar o louvor de entrar com a gente, né? Tem um significado bonito, e nome naquela época era uma coisa muito importante, e esse nome trazia uma ideia de heroísmo, de vitória, era um nome popular, vinha da tribo de Judá. A tribo de Judá era uma das 12 tribos, de onde saíram vários reis, inclusive Salomão, Davi. Então ele tinha uma ascendência bonita, ele era de uma família bonita, ele era de uma tribo legal, tinha um nome bacana. Judas era um homem inteligente, muito capaz. Ele era um grande administrador, tanto que ele foi escolhido como tesoureiro do grupo, porque era uma turma que andava para lá e para cá, tinha gastos, né? 12 andando para lá, para cá, vai dormir aqui, vai comer ali. E muita gente patrocinava o ministério de Jesus e dava dinheiro. E aí Pedro falou: eu mexo com peixe, eu não sei mexer com dinheiro. Aí o outro: não, também não quero mexer não. Fala: não, Judas é um cara, nele dá para confiar. Vamos botar na mão dele o dinheiro. Filho de Judá, criado no centro da cidade, nome honrado,
parte do círculo apostólico, um homem habilidoso, teve um privilégio muito grande de aprender aos pés de Jesus. Só que infelizmente teve um desfecho de vida trágico. Todas as oportunidades possíveis ele teve, mas teve um fim trágico. Agora a gente precisa aprender com maus exemplos. Tem uma frase que eu sempre me confundo quando eu menciono ela, mas eu sempre menciono porque eu gosto dela. Vou tentar de novo. Vou arriscar. É a seguinte: os sábios aprendem com os erros dos outros. Os inteligentes aprendem com os próprios erros. Os tolos nunca aprendem. Acho que eu acertei. Os sábios aprendem com o erro dos outros. Os inteligentes aprendem com os próprios erros. Os tolos nunca aprendem. Então vamos tentar ser um pouco sábio hoje. Vamos tentar aprender com o erro de Judas. Vamos tentar usar o exemplo dele para a gente não cometer os mesmos erros. Um homem que tinha tudo para ser bem sucedido, que era inteligente, capaz e tudo mais, por que deu errado? Vamos aprender um pouquinho a respeito do caráter de Judas. Vamos estudar o que ele era, o que ele fazia, o que ele fez para que a gente possa não cair no mesmo erro que ele. Vamos ver o que a Bíblia fala a respeito de Judas. Em praticamente todos os textos que a gente fala, a gente tem Judas na Bíblia, está falando de alguma coisa negativa. Então, Judas, ele infelizmente enveredou o seu caráter por um caminho ruim. A Bíblia fala que Judas era desonesto, ele era avarento, ele tinha uma espiritualidade superficial, ele foi negligente, falso e, por último, ele deixou ser dominado pela culpa. Vamos tratar cada um desses casos. Primeiro, a desonestidade. Ao que tudo indica, um dos grandes problemas de Judas era ser correto e honesto. E justamente para ele caiu o dinheiro da turma, né? Ele era o tesoureiro dos discípulos, só que a sua administração era fraudulenta. E com o passar do tempo, algumas pessoas começaram a perceber isso. Perceberam que Judas também era ladrão. João capítulo 12, verso 6 fala disso. Ele tinha o hábito de furtar parte das ofertas que eram recolhidas para o caixa apostólico. Isso é uma coisa muito séria. A Bíblia também fala que ele era avarento. Como assim avarento? Qual é a diferença entre desonesto e avarento? Avarento é aquela pessoa que tem a mão fechadinha, que atravessa o rio com um sorrisal dentro da mão, sem deixar, né? Cumprimenta só assim, é o avarento. O avarento é aquele que quanto mais tem, mais quer. E ele quer tirar de quem tem. E ele quer que ninguém tenha, que só ele tenha. E às vezes chegam a situações ridículas, como foi o caso de Judas. Quer ver a situação de Judas que foi ridícula? Ele vendeu Jesus, que era uma coisa que todo mundo queria, os líderes religiosos todos estavam doidos para matar Jesus. Ele foi lá e vendeu Jesus. Por quanto? 30 moedas de prata, que era o preço de um escravo na época. Faz sentido isso? Ele teve uma oportunidade de ouro e ele não soube nem usar. Vendeu Jesus o Salvador por 30 moedinhas de prata, como se Jesus fosse um escravo qualquer. A avareza faz com que as pessoas tenham tanto amor pelo dinheiro, pelos recursos, pelos bens, que tomem decisões equivocadas, erradas, fora de lógica. Não faz sentido você não valorizar um bem. Ele vendeu baratinho. Ele aceitou a proposta. Judas também tinha uma espiritualidade superficial.
como que a gente pode ver que Judas tinha uma espiritualidade artificial? A Bíblia tem vários momentos em que os discípulos estão conversando com Jesus. E se você observar os evangelhos e ler com atenção Mateus, Marcos, Lucas e João, você vai perceber que nunca Judas chamou Jesus de Senhor. Ele chamou ele de mestre, mas de Jesus, de Senhor não. Naquela época, Senhor era uma coisa muito séria. Hoje a gente fala Senhor para todo mundo, né? Ah, o Senhor, Senhor, Senhor. Não demonstra tanto respeito assim. Mas naquela época o Senhor era o dono do escravo. Então quando alguém falava, eu quero ser o seu Senhor, está falando, você vai ser o meu escravo. Quando a gente fala, Jesus é o meu Salvador e o meu Senhor, eu estou querendo dizer, Jesus me salvou e eu sou escravo de Jesus. Eu sirvo a Jesus. O que Ele precisar, eu estou à disposição. Por isso que a gente fala que Ele é o nosso Senhor. Se você fala que Ele é o seu Senhor sem pensar nisso, repense. Porque quando você fala Senhor, você está querendo dizer, se Ele me mandar para ir para lá, eu vou. Se Ele falar para eu parar de comer isso, eu vou parar. Se Ele falar que eu preciso tomar essa decisão, eu vou tomar. Porque a gente fala que Jesus é o nosso Salvador, mas Ele também é nosso Senhor. Ele não quer só dar a bênção, Ele também quer o compromisso do nosso coração, da nossa vida. Tem muita gente que gosta de Jesus Salvador. O Jesus que se entrega, o Jesus que morre por nós, o Jesus que perdoa, mas não quer o Jesus Senhor. O Jesus que manda, que fala, tem que fazer isso, eu quero que você entregue isso. Jesus é o nosso Salvador e o nosso Senhor. Judas não queria um Jesus Senhor. Judas queria um Salvador Senhor. Judas, nossa, que confusão. Judas queria um Jesus Salvador, não Senhor. E ele nunca chamou Jesus de Senhor. Ele tinha uma espiritualidade superficial. A Bíblia também fala que Judas era negligente. Quando Jesus estava orando em João capítulo 17, verso 12, Jesus chama Judas de filho da perdição. Essa palavra perdição é como se Jesus tivesse falado assim, ele é um filho desperdiçador. Filho da perdição não é só que está perdido, mas é um filho que desperdiça todas as oportunidades. E Judas foi realmente um homem que desperdiçou todas as oportunidades. Ele negligenciou o seu Salvador, o contato de 3 anos e meio andando com Jesus para baixo e para cima, não foi suficiente para converter aquele coração. Ele negligenciou todas as oportunidades. Judas foi falso, traiu a Jesus com um beijo. Isso a gente não precisa nem comentar. Por último, quando Judas percebeu que ele tinha sido injusto com Jesus, ao invés dele fazer como Pedro, chorar amargamente, procurar o mestre, pedir perdão, ele deixou que a culpa dominasse o seu coração, não se arrependeu, não se agarrou ao perdão divino, ele se retirou, foi embora e tirou a sua própria vida. É triste a gente ver uma história de alguém que se deixou dominar pela culpa. Mas a gente precisa tirar algumas lições dessa história. E como sábios que nós somos, aprendermos com o erro dos outros. E eu desafio você agora a pensar um pouquinho na vida de Judas. Será que a gente está sendo avarento? Será que a gente está sendo desonesto? Será que a gente está deixando passar oportunidades que Deus está nos dando? Estamos sendo negligentes? Será que assim como Judas, a gente não está traindo Jesus, falando que quer aceitar Ele, mas não quer como Senhor? Será que a gente também não está fazendo igual Judas, e deixando que a culpa coloque a gente mais para baixo? Eu não posso, eu não sou digno, eu não vou, não tem chance para mim. Isso é coisa que o inimigo coloca na nossa cabeça.
afundando ainda mais o nosso coração na culpa, porque Jesus disse: quem vem a mim, de maneira nenhuma o lançarei fora. Vinde a mim, todos que estão cansados, sobrecarregados, eu vos aliviarei. Não faz sentido a gente pensar que Jesus quer nos afundar ainda mais em culpa. A Bíblia diz: se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar e purificar de toda a injustiça. Por isso eu vou encerrar essa mensagem com 3 lições da vida de Judas. 3 lições para a gente refletir. Primeiro, a gente pode correr o risco de estar guardando um pecadinho secreto no coração. Por muito tempo, Judas nutriu no seu coração a cobiça, praticava às escondidas os pequenos furtos. Essa atitude foi fazendo com que ele se afastasse de Jesus sem estando do lado dele. Pequenos pecados secretos, escondidos. Ele foi guardando. Nenhum assassino nasce da hora para outra. É um pouquinho. Por isso, se você tem um pecado, você precisa confessar, pedir perdão a Jesus, abandonar. Vamos aprender da história de Judas, e a gente não pode ser como Judas. Não vamos acariciar em nosso coração o pecado, acolher no nosso coração alguma coisa. Vamos abandonar, vamos vencer com a graça de Jesus. A segunda lição que a gente aprende da história de Judas: a associação com o que é espiritual não garante que nos tornemos pessoas espirituais. Isso aqui é muito forte. Judas passou 3 anos com Jesus e não foi transformado. O problema é Jesus? Tem muita gente que vai para a igreja e fala: não adianta nada ir para a igreja, minha vida continua igual. Talvez o problema seja a igreja, mas talvez também não. Talvez o problema é a gente. Se a gente quer ser transformado, a gente precisa se entregar sem reservas para Jesus. Não adianta estar em contato com a igreja mais ou menos, indo de vez em quando. Nós precisamos de um compromisso, de uma experiência real com Jesus, com oração, com o estudo da Bíblia. Se a gente quer ser maduro espiritualmente, se a gente não quer errar onde Judas errou, nós precisamos buscar a cada dia um compromisso mais íntimo com Jesus. Isso quer dizer que se eu estou namorando, eu preciso buscar um noivado. Se eu estou noivando, eu preciso o quê? De um casamento. Se eu estou casado, eu preciso buscar as bodas de estanho, depois de prata, depois de ouro, né? Compromisso cada vez mais crescente com Jesus. Tem gente que tem um compromisso com Jesus e nunca cresce nesse compromisso. Começa a aprender da Bíblia, mas desanima do estudo. Aprende, termina o estudo, mas não quer batizar. É batizado, mas não quer fazer o ano bíblico, não quer ajudar no ministério da igreja. Nós precisamos crescer espiritualmente. Só lidar com as coisas da igreja não faz você mais espiritual. Nós precisamos de um compromisso cada vez maior com Jesus. Terceiro e última lição: o sentimento de culpa pode ser mortal, mas em Cristo nós podemos ser perdoados e libertos. Nós precisamos aceitar o amor perdoador de Jesus. Judas não conseguiu receber o perdão. Judas não conseguiu se perdoar o suficiente para ser perdoado. Ele achou que tinha ido tão longe, que não dava para poder receber o perdão de Jesus. E ele se enganou. Porque Jesus, no momento em que ele morreu na cruz do Calvário por mim e por você, ele trouxe liberdade, libertação. E ele está disposto a te dar vitória. Ele está disposto a te perdoar. Não importa quão longe você tem ido, não importa o que você fez, ele é capaz de libertar dos seus pecados.
Ele é fiel e justo para nos perdoar e purificar de toda injustiça. E assim como Deus, através de Jesus, fez com Pedro, perdoou Pedro, transformou ele num grande homem, ele poderia ter feito isso com Judas. A graça divina limpa nossos pecados, liberta a nossa culpa e está à nossa disposição. Ana Paula vai cantar uma música que fala da entrega que Jesus fez por nós, do sacrifício que Ele fez por nós. E eu queria fazer um convite para você. Eu queria que você confessasse os seus pecados, confessasse a sua culpa para aquele único que pode ouvir os nossos pecados e a nossa culpa. Eu queria que você entregasse a sua culpa a Jesus e falasse: Jesus, perdoa os meus pecados. Eu quero sair dessa noite aqui perdoado pelo Senhor. E eu quero convidar que você faça essa oração de joelhos. Enquanto a música estiver sendo cantada, você pode se ajoelhar onde você está. Você comece a orar e peça perdão por seus pecados. Você pode falar em silêncio para Deus, um por um. Ele sabe, mas Ele gosta que a gente diga para Ele o que a gente errou, que a gente reconheça. Se ajoelhe, confesse os seus pecados e peça o perdão para Ele. E no final eu vou estar orando para que a gente possa receber de Jesus o nosso perdão. Malfeitores, morreu por minha culpa. Jesus a vida deu, foi quebrantado, grande dor sofreu. O meu pecado Ele recebeu, sem ver bondade, chorou. Foi meu pecado que Ele carregou, foi esmagado por querer amar, e tudo isso foi meu lugar. Se entregou por mim, morreu pra me salvar na cruz. Jesus tomou o meu lugar. Amor assim jamais existirá. Se entregar só pra me salvar. Morto foi Jesus, Cordeiro de Deus, Senhor da cruz, eternamente irei. Amor assim jamais existirá. Tomou pra sempre o meu lugar. Com malfeitores morreu por minha culpa. Jesus a vida deu, foi quebrantado, grande dor sofreu. O meu pecado Ele recebeu, sem ver bondade.
jamais existirá. Tomou pra sempre o meu lugar. Amém, Senhor. Querido Deus, nós agradecemos, Senhor, porque tomou o nosso lugar. Pedimos que o Senhor perdoe os nossos pecados, que a gente não seja oprimido pela culpa, mas a gente saia daqui sentindo em nosso coração o perdão de Jesus e a liberdade que só o Senhor pode dar. Obrigado, Senhor, porque este exemplo que está registrado na Tua palavra, de Judas, nos alerta a importância da gente não brincar com as coisas espirituais. Talvez vários aqui estão, Senhor, na igreja há algum tempo, conhecem a Tua palavra e precisam de um compromisso maior contigo. Por favor, Senhor, abençoe para que esta pessoa tome esta decisão hoje e busque um compromisso maior com o Senhor. Que a cada dia, lidando com coisas espirituais, a gente não se distraia, mas que a gente busque ter uma experiência real com o Senhor. Pedimos que nos despeça com a Tua paz. E mais uma vez agradecemos pela libertação da culpa. Em nome de Jesus. Amém, Senhor.